Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de Direito Empresarial 3. E a aula de hoje nós vamos tratar sobre pagamento de uma forma geral, né? Como ocorre o pagamento nos títulos de crédito? Bom, uma vez que é chegada a data de vencimento constante ali no título de crédito, deve ocorrer o pagamento da obrigação. Isso não se discute, né? Nós sabemos que as obrigações são vencidas, são exigíveis na data de vencimento, ou seja, deve ser cumprida aquela ordem que foi dada no nosso caso específico aqui que estamos tratando da letra de câmbio. Ou seja, apresentada a letra para pagamento, deve ser feita a entrega do dinheiro. Esse ato, gente, ele representa a forma normal de extinção das obrigações assumidas em um título de crédito. Então, pagamento na data de vencimento é o normal. Então, mas nem sempre acontece como deveria ser. É isso que nós vamos ver de agora para frente. Bom, existem tipos ou espécies de pagamento diferentes. O que quer dizer isso? Dependendo o tipo de pagamento que for realizado, algumas pessoas ainda vão continuar obrigadas ou tendo algum tipo de obrigação com as outras pessoas que pertencem à relação. Então, de acordo com a espécie de pagamento, a doutrina costuma diferenciar dois tipos de pagamento, conforme a pessoa ou o sujeito que faz esse pagamento. O primeiro tipo de pagamento é o pagamento extintivo e o segundo tipo de pagamento é o pagamento remuneratório. Qual seria o pagamento extintivo? Tá para a gente ver pelo próprio nome. Uma vez ocorrendo esse tipo de pagamento, acaba a obrigação, né? A letra deixa de existir cambialmente, ou seja, quem paga, gente, não vai poder exercer nenhum direito com base naquele naquele título, ou seja, esse pagamento, gente, ele vai extinguir o título de crédito, por isso é que ele se chama pagamento extintivo. Na letra de câmbio, que é o título que nós estamos estudando especificamente, esse pagamento, gente, ele é feito pelo aceitante. Quem é o aceitante? É o devedor principal, né? Ou caso a letra não tenha sido aceita, é aquele pagamento que é feito pelo sacador, que volta a ser o devedor principal da letra de câmbio. Bom, então eu disse que existem dois tipos de pagamento. O extintivo, pagou, acabou a obrigação, não se discute mais, né? E existe um outro tipo de pagamento que é o recuperatório. Esse aqui, gente, ele, apesar de extinguir a obrigação para aquele que recebeu, para o outro que pagou, não extingue a vida útil do título de crédito. Por quê? Faz nascer para ele o direito de regresso, o direito de cobrança de outra pessoa. Então, esse pagamento, ele é feito por aquela pessoa que é considerada devedora indireta. Indireta. Por quê? Porque ele não é o devedor principal, ele paga, mas ele pode recuperar o valor pago dos obrigados anteriormente. Extingue a responsabilidade de quem pagou e apenas de quem seja obrigado posteriormente no título. Mas não extingue o título em si, a letra de câmbio em si, que ainda vai poder ser utilizada para recuperar o valor que tenha sido pago. Então veja bem, gente. Se eu paguei uma letra de câmbio e eu sou um endossante, eu passo a ter direito de cobrança de todos que estiveram atrás de mim, mas não mais daqueles que estão na frente, né? Naqueles que estão posteriormente
na relação, mas todo mundo que apareceu antes de mim naquela relação, eu passo a ter o direito de cobrança. Bom, uma outra coisa que a gente vai ter que discutir aqui em relação ao pagamento é sobre a apresentação. Eu já tinha falado para vocês anteriormente que nos títulos de crédito, para que o título seja pago, tem que haver a apresentação formal para pagamento. Independente do tipo de pagamento, gente, por essa possibilidade de circulação e pela natureza quesível da obrigação, o pagamento ele deve ser efetuado mediante a apresentação do título. Lembra lá que quando nós falamos das características dos títulos de crédito, nós falamos que uma das características era que o título era uma obrigação quesível, ou seja, o título deveria ser apresentado pelo portador legítimo ao devedor para que ele fosse pago? Pois é. Bom, caso o devedor, o credor do título não o apresente para pagamento, não vai haver nenhuma segurança para o devedor, porque uma vez que ele paga, ele tem o direito de reter o título de crédito, né? Nessas situações, o título pode ter chegado à mão de um credor de boa-fé que também terá direito de exigir o pagamento. Lembrem-se daquilo, né? A todo aquele que é um possuidor de boa-fé do título tem o direito de exigir o pagamento. Então, não tem jeito. Para receber aquele valor constante do título de crédito, o título tem que ser exigido apresentado para que se efetue o pagamento. Então, o que nos compete saber aqui? Quem são essas pessoas que têm legitimidade para fazer essa apresentação? E, de acordo com o artigo 38 da LUG, essa apresentação ela só pode ser feita pelo portador legítimo do título, né? Então, eu tenho que ter legitimidade. O meu nome tem que estar no título, ou eu tenho que ter recebido esse título por um endosso em branco, por um endosso em preto, ou por um endosso mandato, por exemplo. Mas eu tenho que ser o portador legítimo. Ou seja, por uma dessas situações que nós acabamos de mencionar agora. Bom, nessa situação, quando o título é apresentado para o devedor, o que ele precisa verificar é se houveram endossos, essa sequência de endossos, né? Se está correto, se o último endosso consta que aquela pessoa que está ali recebendo, ela é a portadora legítima ou não. Veja bem, gente, uma coisa interessante que a gente não tinha falado aqui até agora. Não compete ao devedor, gente, verificar a autenticidade da cadeia de endossos. Pensa o devedor lá na sua casa, ele não tem nem condições de fazer isso, né? Ele não é investigador, ele não é policial, como é que ele vai checar essas assinaturas? Não tem jeito, o que ele tem que ver é se aquela cadeia de assinaturas levou a uma última assinatura que o legitime como portador. E se o endosso for um endosso impróprio, gente, o endossatário vai ser o próprio endossatário mandatário ou endossatário pignoratício, lembra lá das duas modalidades de endosso impróprio? Ou se esse endossatário mandatário passou esses poderes para outra pessoa cobrar o título, tá? Além disso, gente, além dessas pessoas que nós vimos, que são os endossantes em geral, próprios ou impróprios, né, vão ter legitimidade também para fazer a apresentação do título para pagamento, o cessionário. Lembra que o título também pode ser transferido por cessão? Lógico que não vai produzir os mesmos efeitos do endosso, mas pode ser transferido por cessão. E também, quem tem legitimidade é o sucessor ou herdeiros, né? Nos termos do direito comum. Então, se o portador do título faleceu e se eu sou um herdeiro, né? Eu também vou ter esta legitimidade para para realizar essa apresentação do título para pagamento. Bom, para quem que eu devo apresentar o título para pagamento? Bom, essas pessoas
que têm legitimidade, que são os portadores legítimos do título para pagamento, eles devem apresentá-lo, no caso da letra de câmbio, que nós estamos dizendo aqui, né, nós estamos centrando na letra de câmbio, ela deve ser apresentada ao aceitante, que é o sacado da letra de câmbio, e também na duplicata. A duplicata também é uma ordem de pagamento e vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, né? Então, no caso da letra de câmbio, eu apresento ao devedor principal. O devedor principal é quem? O aceitante ou o sacado. Duplicata, a mesma coisa. Eu vou apresentar ao aceitante ou ao sacado. No caso da nota promissória e no caso do cheque, eu vou apresentar ao emitente. O emitente do cheque, né? O emitente da nota promissória é o devedor principal. Tá bom? A apresentação, gente, do título ao aceitante da letra de câmbio da duplicata ou ao emitente da nota promissória do cheque, justifica-se porque, como eu disse anteriormente, eles são os devedores principais do título. Então, eles que são os responsáveis diretos para efetuar o pagamento desse título. Bom, em relação ao sacado, lá na letra de câmbio, na duplicata e no cheque, a apresentação também é necessária, porque ele é quem foi o indicado para efetuar o pagamento. Vale dizer, a ordem foi dirigida àquela pessoa. Embora o sacado ele não tenha obrigação, ele tem direito de pagar o título, de honrar a ordem. Porque quem contraiu o devedor, gente, foi o sacador. Mas ele deu uma ordem, né? Ele deu o direito para outra pessoa pagar aquela ordem, aquela obrigação que ele mesmo contraiu. Bom, e qual é o prazo do pagamento, né? Aqui a gente vai tratar de um assunto bastante interessante. Nos títulos à vista, a apresentação para pagamento, ela tem que ocorrer até um ano após a emissão do título. Já falamos sobre isso anteriormente. Admitidas alterações desse prazo apenas pelo sacador, e os endossantes também podem alterar esse prazo, mas só para diminuir o prazo, nunca para aumentar. Nos outros tipos de vencimento, que são mais 3 tipos de vencimento, né, que não são à vista, de acordo com o artigo 38 da LUG, a apresentação deve ser feita no dia do vencimento, ou eu posso apresentar em até 2 dias úteis seguintes ao vencimento. Então, a LUG me fala que eu tenho que apresentar no dia do vencimento, ou eu tenho até 2 dias úteis após o vencimento. Aqui, gente, nós vamos ter que fazer um pequeno parênteses. Por quê? O Brasil adotou, em relação a este particular, né, a reserva ao texto da LUG, que é prevista lá no artigo 5º do anexo 2 do decreto 57.663 de 66, que é a LUG. E o que essa reserva diz? Em relação às letras pagáveis no seu território, o portador deverá fazer a apresentação até o dia no próprio dia do vencimento. Bom, o que acontece, gente? Apesar da reserva, se tem reserva, eu posso aplicar a legislação especial. Lembra daquilo? Toda vez que a LUG fizer uma reserva, eu tenho que aplicar e em havendo legislação especial disciplinando o assunto, eu vou aplicar a legislação especial. E aqui a gente volta para a gente concluir. Então, apesar dessa reserva, falar que você deve fazer no dia do vencimento, alguns autores entendem que a reserva feita pelo governo brasileiro precisa ser completada, encontrando-se vigente ainda a LUG, que determina a apresentação num dos 2 dias úteis
seguintes. Tá? Eles entendem, então, que o decreto não complementa o decreto 2044 e que deveria ser aplicado à LUG no que se refere ao artigo 38, que diz que a letra pode ser apresentada no dia ou em até 2 dias úteis seguintes. Então, nós temos autores que concordam com esse entendimento e nós temos autores que discordam desse entendimento, né? Por quê? Porque a grande parte da doutrina entende que está em vigor a norma do artigo 20 do decreto 2044, exceto no que se refere à sanção, que exige a apresentação no dia do vencimento, ou em sendo feriado, no primeiro dia útil subsequente. Ou seja, aplica-se o artigo 20 em tudo que diz respeito ao artigo 20, só que em relação ao prazo, né, entende-se que o prazo seria de apresentação no dia do vencimento ou em até 2 dias úteis seguintes. Assim, gente, pela nossa legislação, a letra de câmbio e a nota promissória, elas devem ser apresentadas para pagamento no dia do vencimento ou no primeiro dia útil seguinte, caso o vencimento não caia em dia útil. E por que isso, gente? Por causa da aplicação do artigo 20 do decreto 2044 de 1908, tá? Então, neste caso específico, o artigo 20 trata do assunto. Então, grande parte da doutrina, apesar da LUG ser mais benéfica, acredita que deve ser aplicado o artigo 20, certo? Bom, outra coisa é que esse prazo ele pode ser prorrogado, se houver caso fortuito ou força maior. O que é caso fortuito ou força maior? A gente tem que delimitar, porque não é caso fortuito ou força maior circunstâncias pessoais. Eu deixei de ir porque aconteceu um empecilho, eu não pude comparecer naquele dia, eu briguei com a minha esposa, eu estava sem carro, nada disso. Caso fortuito, força maior, né, são aquelas circunstâncias que a gente está vendo aí, uma situação de calamidade pública, uma enchente, um terremoto, são coisas geralmente dessa espécie, né, que são definidas lá pelo Código Civil, a parte geral lá do Código Civil, e que realmente torna impossível a comunicação. Uma vez cessado esse impedimento, o portador ele deve fazer a apresentação do título mais breve possível. E pela LUG, gente, se o fortuito se prolongar por mais de 30 dias, vão poder ser promovidas algumas ações, né, para comprovar esse fortuito, independentemente da apresentação. Em todo caso, gente, a desobediência a esse prazo de apresentação não traz maiores consequências, uma vez que o credor ele não vai perder qualquer direito se ele deixar de obedecer tal prazo. A não apresentação do título não implica a perda de quaisquer direitos contra os devedores indiretos, o que só ocorrerá se não for feito o protesto. Olha o protesto aqui, na próxima aula a gente vai tratar dele, né? Então, apesar disso, se não for apresentado o título no prazo, qualquer devedor tem o direito de depositar a quantia relativa ao título, uma vez que ele tem o direito de pagar, né? E se o título não for apresentado no prazo, representa mora. Então, apenas, única e exclusivamente, no caso do título conter a cláusula sem despesas, é que a obediência a esse prazo é fundamental para resguardar os direitos dos credores contra os devedores indiretos. Lembra que as cláusulas sem despesas é aquela que eu não vou protestar?
né, é aquela que o fato do protesto não vai me tirar o direito de cobrar dos devedores indiretos. Então, se tiver cláusula sem despesa, eu tenho que apresentar na data correta, ok? Bom, em relação aos avisos de cobrança ou serviços de cobrança, gente, em razão do grande uso do desconto bancário ou serviços de cobrança, é extremamente comum que os títulos sejam endossados ou estejam na posse dos bancos. Vocês vão ver isso principalmente quando a gente trata das duplicatas. Nesse caso, é uma prática corriqueira o envio de avisos de cobrança, que são os boletos bancários, né? Não há qualquer obrigação de fazer isso, mas é uma prática bem comum. Caso seja expedido um aviso de cobrança, que é o boleto bancário, passa a ser do devedor a obrigação de tomar as medidas para o pagamento. Então, ele recebeu o boleto, ele recebeu o aviso de cobrança, que é o boleto, o credor não tem mais a obrigação de apresentar o título para pagamento. Bom, em relação aos juros, né, que é o objeto do pagamento, a gente vai ter que traçar algumas considerações também. Em razão do princípio da literalidade, gente, o pagamento ele deve abranger o valor que está escrito no título, uma vez que o conteúdo será definido pelo teor literal do documento. Todavia, nem sempre o pagamento vai se limitar àquele valor. Vai poder haver a incidência de encargos. O que são encargos? São juros e correção monetária, gente. Então, vai poder haver encargos que vão incidir sobre esse título se ele não for pago na data. Então, os encargos podem ser diversos, podem ser multas, podem ser juros, que são de duas espécies, juros remuneratórios, juros moratórios, comissões e correção monetária, né? A maior parte desses encargos, gente, só poderá ser exigida se estiver expressamente prevista no título, em razão também do princípio da literalidade. Como os juros são os encargos mais comuns, a gente precisa entender quando é que esses juros podem ser cobrados. E aí vamos tratar das duas espécies de juros, que são os juros moratórios e os juros remuneratórios. Bom, os juros moratórios, gente, representam uma penalidade pelo atraso no pagamento da obrigação, ou seja, eles são uma sanção pela mora do devedor. Tal penalidade está prevista expressamente na legislação própria dos títulos de crédito. Gente, agora que eu notei que eu tô sem fone, passou um carro barulhento e eu notei. Me desculpem. Deixa eu colocar o topo aqui. Vai melhorar o som um pouquinho, tá? Desculpa, gente. Eu sou uma lerdeza. Só agora que eu percebi que passou o barulho aqui, eu percebi. Bom, então, gente, em relação aos juros moratórios, eles têm que estar previstos na legislação, eles estão previstos na legislação própria dos títulos de crédito, lá nos artigos 48 e 49. Então, por isso, você não precisa escrever, porque a própria lei que trata da letra de câmbio e da nota promissória já fala que incidem juros moratórios, né? Então, mesmo que o documento não fale nada, haverá incidência, você vai poder cobrar juros moratórios em razão aí do atraso no pagamento. Então, a demora nesse pagamento é um pressuposto necessário para a incidência desses juros. Logo, eles podem ser cobrados a partir da configuração da mora, ou seja, a partir da data de vencimento do título que não foi pago. Essa mora é chamada de mora ex-re, e não depende de qualquer notificação, uma vez que ela é caracterizada pela simples ausência de pagamento na data do vencimento. Assim, chegado o vencimento, apresentado o título para pagamento e ele não foi pago, a mora se configura de
pleno direito, não precisa de notificação, não precisa de interpelação, não precisa de nada. Nos títulos de crédito, gente, de acordo com o artigo 48, se vocês lerem o artigo 48 da LUG lá, está previsto uma taxa de juros moratórios de 6% ao ano, o qual foi objeto de reserva pelo Brasil, né? Diante disso, a gente não vai aplicar essa taxa, a gente vai aplicar a lei própria. Então, a gente vai aplicar a taxa estipulada lá no 406 do Código Civil. E esse 406 diz: quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Essa redação, gente, não é das melhores, porque não define exatamente qual é a taxa de juros moratórios, né? Essa taxa que é mencionada aí, cobrada em razão da mora pela Fazenda Nacional, é a taxa Selic, tá? E ela é prevista lá na Lei 9.065 de 95 e também na Lei 8.981 de 95. Também ela é prevista em três outras leis. Em razão disso, gente, e que existe muita dificuldade na interpretação do uso da taxa Selic, né? O Superior Tribunal de Justiça vem aplicando a taxa Selic com a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil. E boa parte da doutrina vem sustentando a aplicação da Selic também com uma taxa prevista no 406 do Código Civil. Qual é o problema nisso? É que a taxa Selic ela é fixada pelo Conselho de Política Monetária do Banco Central do Brasil e ela é variável, não é fixa. Além disso, ela não representa apenas taxa de juros, mais correção monetária. Essa é uma razão difícil de concordar com a aplicação da taxa Selic, né? E que gera bastante insegurança. Aí, tendo em vista esses problemas práticos, né, tem-se encontrado uma taxa exclusivamente de juros que poderia ser cobrada pela Fazenda Nacional para atender o disposto no Código Civil. E aí, temos um artigo no Código Tributário Nacional, que é o artigo 161, parágrafo 1º, que define que os juros moratórios são de 1% ao mês. Como é uma taxa certa, apenas juros, tem-se entendido que é essa que deve ser aplicável. Então, aplica-se a taxa de juros moratórios de 1% ao mês, mais correção monetária. Lembrando que não se aplica a Selic, porque a Selic, além de ser taxa variável, ela envolve juros e correção monetária. Bom, essa divergência, gente, já acabou lá no STJ, foi resolvida por meio de embargos de divergência, né? E tem que ser realmente aplicada a taxa Selic, mas mesmo após a resolução dessa divergência lá no STJ, continua-se aplicando juros previstos lá no Código Tributário Nacional, mais correção monetária, tá bom? Então, juros moratórios é isso. E em relação aos juros remuneratórios? Os juros remuneratórios, gente, são aqueles cuja função é remunerar o credor pela indisponibilidade do capital. Ou seja, eu emprestei um dinheiro, eu concedi um crédito, por você usar o meu dinheiro, eu vou te cobrar juros remuneratórios, tá? Então, é uma compensação pela indisponibilidade do capital ou pela disponibilidade nas mãos de terceiras. Então, a ideia aqui da cobrança dos juros remuneratórios é a de frutos civis do capital e não de uma sanção, como nos juros moratórios, que tem essa função de sanção. Esses juros remuneratórios, gente, diferente dos moratórios, eles não decorrem automaticamente de lei. Assim, para que eles possam ser cobrados, eles têm que estar previstos no documento, por força do princípio da literalidade. Em outras palavras, eles só podem ser exigidos se estiverem pactuados lá no documento, lá no título de crédito. Então, gente, apesar disso, não são
em todos os títulos de crédito que eu posso prever ou pactuar a existência dos juros remuneratórios. Nos títulos atípicos, o Código Civil fala que eu não posso cobrar juros remuneratórios. Isso está lá no artigo 890. No cheque também, está lá no artigo 10 da lei do cheque, também está expressamente previsto que eu não posso cobrar juros remuneratórios. Nas letras de câmbio, nas notas promissórias, é possível cobrar juros remuneratórios, mas apenas nos títulos com vencimento à vista ou a certo termo da vista. Então, eu posso cobrar nas letras de câmbio e nas notas promissórias, mas apenas nos títulos com vencimento à vista ou a certo termo da vista. Isso está lá no artigo 5º da LUG. Nos outros tipos de vencimento, gente, já está previsto o momento em que a obrigação será exigível. Então, se você está emitindo um título para cobrança futura, você já tem que acrescentar no valor do título aí esses juros remuneratórios. Por isso é que não é possível cobrar nos títulos com vencimento sem ser à vista, certo? Bom, quando é possível a fixação dos juros remuneratórios, as partes têm liberdade para fixar qual vai ser o valor desses juros. A legislação em vigor, porém, impõe certos limites para esse juro que é combinado entre as partes. No contrato de mútuo, que é um empréstimo, que em geral os títulos são emitidos para isso, né? O artigo 591 do Código Civil afirma que eles não podem ultrapassar o limite legal dos juros moratórios, que são, a gente acabou de falar sobre isso, em média 1% ao mês. Em outros tipos de contratos, que não seja mútuo, o limite imposto pela lei da usura, que é o decreto 22.626 de 33, fala que é o dobro da taxa legal. Se a taxa legal é 1%, o máximo que os juros podem chegar é de 2% ao mês. Ou seja, qual será o limite dos juros remuneratórios? 1% ao mês em caso de mútuo, em caso de empréstimo, e 2% ao mês nos demais casos. Bom, gente, esses limites, eles só valem nas relações entre particulares, eles não se aplicam aos contratos bancários, porque os bancos trabalham com isso, eles ganham a vida de juros, né? Então, vige a livre pactuação dos juros, não se aplicando a lei da usura aos contratos bancários, muito menos essa limitação prevista no Código Civil. Então, é por isso que às vezes você pega um dinheiro emprestado, ou você está devendo aí o cartão de crédito e vem lá 15% de juros, 7% de juros, 9% de juros no cheque especial, tá? Bom, sendo possível e havendo a pactuação entre os juros remuneratórios, eles serão em regras calculados através dos juros simples, ou seja, não haverá incidência de juros sobre juros. Todavia, em havendo autorização legal, né, pode-se pactuar a existência de juros capitalizados, tá? Então, assim, a gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, porque não vem ao caso, mas, em geral, são juros simples, mas é admitida a capitalização uma vez que haja autorização legal. Existem alguns títulos, né, que já existe essa previsão, por exemplo, nas cédulas de créditos e também nos contratos bancários. Mas, de todo jeito, todas as vezes que os juros não forem juros simples, forem juros capitalizados, deve haver pactuação, ou deve haver previsão expressa nesse sentido.
Bom, um outro assunto bastante interessante, e esse assim nos aflige de forma muito direta, é em relação à prova do pagamento. Bom, como é que eu vou provar que eu paguei integralmente a obrigação? Né? Eu, devedor, eu tenho que ter uma prova do pagamento dessa obrigação. A princípio, novamente em razão do princípio da literalidade, a prova do pagamento ela deve ser escrita no próprio título, isto é, o recibo da quitação não deverá ser dado em instrumento separado, mas no próprio documento. Pago o título na data tal. Tal exigência, gente, envolve a proteção do próprio devedor, uma vez que qualquer pessoa que tiver o título saberá que o título já foi pago. Se for dado um recibo em separado, esse recibo não tem valor perante terceiros, produzindo efeitos apenas na relação entre as partes. Assim, gente, se o título circular e chegar às mãos de um terceiro de boa-fé, e esse terceiro cobrar do devedor, o devedor vai ter que pagar novamente. E acreditem, existem muitos casos sobre isso. Olha aquele ditado: quem paga mal paga duas vezes. É perfeitamente verdade aqui. Então, por isso, gente, pela própria natureza dos títulos de crédito, né? Deve ser dada a quitação no próprio título e ele deve ser entregue a quem o pagou, a fim que seja impedido que ele entre novamente em circulação. Nessas situações, gente, é suficiente a prova do pagamento a quem pagou. A simples entrega representa apenas uma presunção de pagamento, que vai poder ser elidida por prova em contrário, tá? E o Código Civil, lá no 324, fala que nos 60 dias que se seguirem, né, quem essa presunção de pagamento vai poder ser elidida por prova em contrário, que às vezes você entregou o título por alguma razão, mas não pagou. Então, o correto é o credor recebeu, dá a quitação e entrega o título ao devedor. No caso de pagamento parcial do título, deverá haver uma dupla quitação, escrita no título e em separado, tá? É lógico que nessa situação o credor não vai devolver o título para o devedor, porque ele ainda tem que cobrar o valor restante. Em relação ao pagamento antecipado, nós aprendemos que o título deve ser apresentado para pagamento no dia do vencimento. Mas vamos supor que ele queira pagar antes, né? Nesse caso, o credor não é obrigado a receber antes do vencimento. Mas é lógico, né, gente, que todo mundo quer receber antes. Caso o devedor pretenda pagar antes, ele assume o risco por tal pagamento, não havendo nenhuma norma que proteja o devedor. Se ele pagar para a pessoa errada, ele pode ser obrigado a pagar de novo, tá? Essa previsão visa proteger o beneficiário do título que o perdeu, uma vez que, sabendo o dia do vencimento, ele poderá tomar medidas necessárias para reaver o título que ele perdeu. Então, cuidado, fiquem bastante atentos a isso. E o outro assunto também é em relação ao pagamento parcial. Bom, embora o credor não seja obrigado a receber o pagamento antecipadamente, o portador não pode recusar o pagamento parcial pelo aceitante no vencimento do título. Vamos supor que ele vai lá receber, o aceitante, o devedor, não tinha o valor todo e pague uma parte. Por que ele é obrigado a receber? Se ele recusar, ele perde o direito de cobrar os co-obrigados ou os obrigados indiretos em relação àquele valor que foi oferecido para pagamento. Essa regra, gente, ela visa proteger os devedores indiretos que só devem responder pela falta de pagamento, né, daquele valor restante. Se a falta de pagamento é parcial, sua responsabilidade também deve ser
parcial. Então, em razão desse pagamento parcial, gente, deve haver dupla quitação, uma no título e outra em separado. Apesar dessa quitação, é certo que o pagamento parcial não representa o efetivo pagamento, ele equivale a um não pagamento, que deverá ser demonstrado por meio do protesto. E agora mesmo a gente vai falar sobre o protesto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E por fim, encerrando aí a questão do pagamento, vamos falar também sobre outras formas de extinção das obrigações. Além do pagamento, gente, nós aprendemos lá no Direito Civil 2 que as obrigações cambiais, elas podem ser extintas de outros, as obrigações em geral, não as cambiais, elas podem ser extintas de outro modo, elas podem ser extintas pela transação, pela compensação, pela novação, pela confusão, etc. Existem vários modos de extinção das obrigações que também são aplicáveis aqui aos títulos de crédito, né? Então, a remissão, que é o perdão da dívida, merece um destaque especial. Nos termos do artigo 388 do Código Civil, a remissão, que é o perdão, concedida a um devedor solidário, libera os demais a pagar a parte que lhe caberia. Então, quando eu dou remissão a um, eu vou liberar todos os demais a parte que não mais poderá ser exigida por eles em sede de direito de regresso. Então, essa é uma regrinha importante. Esta regra, gente, ela visa impedir injustiça e iniquidades, na medida em que, se não houvesse esse abatimento, né, os devedores solidários acabariam sendo obrigados a arcar com mais do que sua cota parte na dívida, exercendo o direito de regresso contra os codevedores. Que mais que seria importante em relação à extinção do pagamento? Se um devedor paga a obrigação do título de crédito, todos os devedores posteriores ficam liberados, né? Então, do mesmo modo, vai acontecer a remissão. Se ela for concedida ao sacador ou aceitante, extingue a obrigação cambiária de todos, como nós já falamos lá na obrigação no pagamento extintivo. Se for concedida ao sacador, o exonera, bem como aos endossantes e respectivos avalistas, não exonerando o aceitante. Se ela for concedida em favor de um endossante, libera os obrigados posteriormente. Então, amores, basicamente é isso em relação ao pagamento. A gente vai tratar, na medida que a gente for vendo e estudando os outros títulos de crédito, a gente vai voltar e falar um pouquinho mais sobre o pagamento, né, dentro de cada título em específico. Então, um grande beijo para vocês e fiquem todos com Deus.